Da parte de expressões booleanas, o triple equals e o double equals, o triple equals, para o JavaScript, ele faz uma comparação usando tipo e valor, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem uma variável resposta, e aqui eu estou comparando com o triple equals se a resposta é igual a 42 em string. Percebam que aqui a gente colocou também variável de resposta como string. Então, tanto o tipo quanto o valor são iguais. Então, é o mesmo tipo, ambos são string, e o valor também é string. Então, se a gente for executar esse trecho de código aqui, ele vai colocar a resposta triple equals 42 em aspas, tá? Esse cara aqui, pelo menos, ele vai passar. Então, a gente vê aqui a primeira linha. Se a gente for tentar fazer uma comparação sem tipo, a gente tem que usar double equals, tá? Só que você repara que se a gente for usar um double equals por um cara que o tipo já está igual, ele vai retornar a mesma resposta para a gente, porque nesse caso aqui, mesmo comparando só o valor e o tipo são iguais da mesma forma. Então ele vai imprimir resposta igual a 42 com double equals. A diferença vai começar quando a gente tenta deixar o JavaScript fazer coerção de tipos, né? A coerção de tipos é quando você deixa de responsabilidade do compilador, no caso, ou do interpretador, dependendo da linguagem, identificar quais são os tipos corretos e fazer essa conversão implicitamente para você, e aí sim fazer a comparação de resultados. Quando a gente usa triple equals aqui, o JavaScript ele vai tentar fazer a comparação dos dois valores, ele vê que os dois valores são diferentes, os tipos deles são diferentes, melhor dizendo, o resposta é uma string e esse 42 é um número, então ele vai fazer a coerção do tipo, provavelmente ele vai tentar transformar esse resposta aqui num número também, ou ele vai tentar transformar esse 42 numa string, nesse caso tanto faz, e quando ele tentar fazer a comparação aqui, ele vai comparar o valor e o tipo. Mas como ele vai ver que os tipos são diferentes, ele não vai imprimir essa linha. Resposta igual a 42 com 3 iguais aqui, sem aspas. Então você pode ver aqui que não tem, ó. Era para ficar nesse meio aqui, ó. Agora, se a gente deixa o JavaScript fazer a coerção de tipos e a gente compara apenas o valor, aí sim ele vai permitir fazer essa comparação. Agora, se a gente comparar a resposta do tipo string com 42, que é do tipo número, como ambos possuem o mesmo valor, mesmo de tipos diferentes, o JavaScript permite que você faça a comparação com sucesso aqui. Então, a gente consegue comparar uma resposta string com um número de mesmo conteúdo usando double equals. A diferença básica é essa, tá? Só para fixar, esse cara com double equals faz coerção de tipos e compara apenas valores. E esse cara aqui, o triple equals, ele é um strict equals. Então, ele compara tanto valor quanto tipo. Não sei se ficou claro aí. Acho que tá bom. Sim. Vou fazer. Tranquilo? Vamos Acho lá, então. Ah, tiver dúvida aí também, só falar, cara. Sem galho. Isso aí, acho que mais utilizando a pessoa consegue ver essa diferença, né? Falando assim, acho que fica meio confuso, mas na hora que a pessoa pega para utilizar, ela percebe. Sim, isso é verdade. É que às vezes você esbarra num problema, tô comparando aqui 42 com 42 não tá funcionando, mas aí você tá usando o quê? Tô usando o triple equals, seus tipos são iguais? Não. Então já, Então aí o a problema pessoa. tá aí. A hora que você incorrer num problema aí desse tipo aí, que você vai precisar usar uns parse aí, você descobre na marra. Exato. Mas Agora aí a esse galera 40 agora já esse fica esperto. 42 aí é referência, né? 42 aí, né? É. Referência do que você fala? Mochileiro das Galáxias, né? Guia dos. Ah, sim, ó, resposta de tudo, né? O Resposta cara de tudo. colocou 42, já fiquei. Só pode ser do livro. Ah, sim. Ô, esse exemplo é clássico, né? Usar 42. Hum. Tá até defasado já. Isso. Vamos falar agora um pouquinho de truth e false em JavaScript também. O JavaScript, ele usa o mesmo conceito da linguagem C, onde você consegue fazer umas comparações aparentemente bizarras, né? Então, vamos brincar um pouquinho aqui no console. Né? Vamos supor que a gente tem nome, Elton. Consegue fazer aqui, deixa eu ver se ele assumiu o valor mesmo. Sumiu.
a gente consegue fazer coisas desse tipo. If nome. Se você vê, a gente espera que o if ele tenha uma expressão booleana, ou seja, esse cara retorne um boolean no valor true ou false. Só que o JavaScript ele permite que você coloque qualquer valor aqui que resulte numa expressão booleana. Uma expressão booleana em JavaScript é algo que retorne algo que retorne truth ou false. Ou seja, algo que assume um valor de verdadeiro e algo que assuma um valor de falso. Isso é bem interessante e é explorado em bastante linguagens, como a linguagem C, por exemplo. Você vê bastante if número, então continue, né? Onde esse número aqui ele assume um valor positivo, vamos dizer assim, e se esse número for zero, ele considera como um valor falso. Então, se a gente fazer aqui, por exemplo, if nome, sei lá, um console.log, ok. Faz um else aqui, console.log, not ok. A gente vê que ele imprime ok. O JavaScript, então, ele considera que uma string não vazia é um valor, assume o valor de verdadeiro. Então, em vez de a gente falar que ele assume o valor true, a gente fala que ele assume um valor truthy, ou seja, que ele é um valor encarado como verdadeiro para o JavaScript. Então, o valor truth é aquele que, se você colocar if aquele valor, ele vai entrar no teu if, vamos dizer assim, maneiras mais práticas, né? Seja, sendo pragmático. O valor false, ele assume esses tipos aqui, que vamos passar por um a um, né? Eu criei uma funçãozinha em que, dado um valor para ela fala para mim se o JavaScript encara aquele valor como truthy ou false. Então, eu peguei alguns exemplos. Se eu passar false aqui para o JavaScript, vamos rodar esse exemplo, ele vai falar que false é um valor que ele encara como false. Então, se você colocar if false, ele vai entrar no teu if. Ou, não, no caso, desculpa, se colocar if false, ele vai entrar no else, se você tiver. Undefined é outro cara que assume o valor false para o JavaScript. Então, se tiver if undefined, ele não vai executar o trecho que tiver no if. Então, vamos tentar fazer um if de uma linha só, né? If undefined, isso lá, console.log, ok. Ele colocou na hora ok. Porque como é um valor false, o JavaScript vai considerar um caso a condição que está no else. Outros valores que assumem o tipo, vamos dizer assim, false, são null, not a number, zero, string vazia com double equals, com double quotes aqui que eles falam, né? Com aspas duplas e com single quotes aqui, com aspas simples, né? Isso aqui tudo pro JavaScript é uma string. Você pode usar o tipo de delimitador que você quiser. Tudo bem que você tem que se preocupar aqui com qual é o caractere de escape depois. Mas o que é importante a gente entender disso daqui é que o que o JavaScript considera quando você faz um if? Ele considera uma expressão booleana, e essa expressão booleana assume o valor truthy or false. Para ele entrar no teu if aqui, ele tem que assumir um valor truthy. E o valor truthy para o JavaScript podem ser vários. Pode ser o valor true, efetivamente, que é um booleano. Pode ser um número positivo, maior que zero, ou um negativo também. O que ele não pode é ser zero. Ele pode ser um array vazio, pode ser um objeto vazio, pode ser um objeto, vamos dizer assim, customizado, que você tem uma classe dele, tudo bonitinho. Pode ser uma função também sem corpo nenhum, ele mesmo assim ele considera que é um valor truthy. Pode ser qualquer string, independente se o conteúdo dela for false, por exemplo. Pode ser inclusive o zero, mas esse zero tem que ser uma string. Então, só para fechar aqui, se tiver alguma dúvida também, pode comentar. Sempre pensem que quando vocês coloquem um if, alguma coisa no JavaScript, o que aquele cara está assumindo? Se aquele cara não for um booleano de verdade, retornando um true ou retornando um false, você tem que se preocupar se ele vai retornar um array vazio, se ele vai retornar um objeto. Isso que é importante quando você está fazendo uso de estruturas que dependem de expressões booleanas, como é o caso do switch, como é o caso do while, for, if.
Beleza. Foi mal. Eu esqueci de explicar, né? O que a função está fazendo. Dado um valor para essa função, o que ele vai imprimir? Né? Ele vai começar uma string aqui e falar o valor que você colocou, is, no caso né? Vamos aqui é portuguesar essas paradas, né? O valor aqui é um truquezinho do JavaScript. Quando você nega qualquer variável 2 vezes, ele assume um valor booleano, tá? Então, se eu negar essa variável aqui, ele vai assumir um valor o contrário do valor daquela variável em booleano. Agora, se eu converter ela 2 vezes, eu estou negando 2 vezes, aí ele vai assumir um valor true ou um valor false. Então, isso aqui é meio que um truquezinho que a gente sempre usa em JavaScript para transformar qualquer valor de qualquer tipo em true ou false. Aí, com isso aqui, eu consigo fazer a comparação. Sabia disso, não. É um truquezinho maroto, cara. Já vi sendo usado algumas vezes. Mas a ideia é essa, você entender o que o JavaScript considera como verdadeiro e o que o JavaScript considera como falso. Ele não é tão purista assim, ele considera só true como verdadeiro e só false como falso. Ele tem outros valores aí que podem assumir esse valor de verdadeiro e falso.